Shalom, queridos, Deus abençoe a todos. Nós estamos aqui iniciando mais uma etapa de aprendizado. Começaremos hoje falando um pouco sobre hebraico bíblico. Na verdade, já é um tempo que nós temos colocado no nosso coração, não somente de aprender, mas nos aperfeiçoar no hebraico. Nós queremos iniciar nossas aulas para trazer um pouco de recurso para você. Nós vamos trazer um curso básico de hebraico que vai permitir você ler e também você identificar palavras, também como você escrever o hebraico. E vai ser bastante importante, principalmente porque nós entendemos a questão e a relevância espiritual do hebraico como uma língua que nós consideramos o DNA do universo. Uma vez por semana estaremos lançando um link para você com um vídeo específico, exercícios, e você também vai poder estar se aprofundando da maneira que você mais se interessar. Vamos ir na sua velocidade, nós vamos fazer um grupo específico do Telegram, no qual vai estar disponível aí, aberto para todo mundo. Isso é totalmente gratuito, não tem custo e ônus nenhum para você. Você pode muito bem estar fazendo a hora que você quiser, no momento que você quiser. Você pode estar revisando e reprisando, você pode estar convidando pessoas para estar conosco nesse curso. Nós queremos apresentar a você o nosso livro, que é o nosso livro de texto, que vai ser usado como referência. E eu quero te indicar esse livro, que é a Gramática Instrumental do Hebraico Passo a Passo, do Antônio Renato Russo, da editora Vida Nova. Nós não temos qualquer tipo de convênio, qualquer tipo de venda nesse livro. Então você pode estar procurando ou a própria editora, ou a internet, ou qualquer livraria para adquirir esse livro. Nós não temos nenhum vínculo comercial com esse livro. Nós estamos apresentando como um livro didático para este curso, assim como qualquer outro livro que é usado para a escola. E nós vamos estar apresentando esse livro para você então. Nós iremos apresentar a você alguns PDFs com algumas orientações, mas nunca vamos passar o livro em PDF. Se você quiser, você pode adquirir em livrarias, você pode adquirir direto com a editora Vida Nova, ou se não, em qualquer outra forma. Porém, esse livro não vai ser comercializado por nós. É o primeiro momento que eu gostaria de estar divertindo você. E eu quero começar a falar com você sobre a obra do hebraico. O hebraico é uma língua muito rica, é uma língua maravilhosa, é uma língua muito espiritual. Na verdade, é uma chama que acende no nosso coração, mas a gente tem que entender as principais dificuldades do entendimento do hebraico, já que essa compreensão vai nos levar a um nível de entendimento que vai trazer a revelação. E veja bem, vamos começar então falando sobre o nosso alfabeto hebraico, o Aleph Beit. Como assim nós temos o alfabeto, ou a B, né? Nós temos o Aleph Beit, que é o Aleph e o Beit. Então são as duas primeiras letras do alfabeto hebraico. O alfabeto hebraico pode ser apresentado de várias formas, de formas cursivas, ou a escrita normal dos livros, e também termos o hebraico moderno, que é o mais comum hoje utilizado, e o hebraico bíblico. Nós estaremos utilizando o hebraico bíblico, e daqui a pouco você vai saber por quê. O hebraico bíblico ele é mais fácil para você aprender, até porque nós vamos ter uma grande dificuldade em adquirir o vocabulário. Você vai perceber que ler hebraico e escrever hebraico, com o tempo, vai se tornar bem mais simples. Porém, o vocabulário vai se tornar um grande desafio. Por isso, o hebraico moderno, como ele não apresenta os massoréticos, que a gente vai se ver um pouquinho mais para frente, uma aula futura, você vai ter que meio que adivinhar ou ter conhecimento muito amplo do vocabulário para conhecer a palavra dentro de um contexto e então entender o que essa palavra significa. Então, na verdade, o hebraico moderno é para um nível maior, a qual nós podemos chegar nisso já no futuro. Mas, por enquanto, nós vamos nos preocupar com o hebraico bíblico
que é aquele que é mais apresentado na maior parte das Bíblias, em hebraico, também é apresentado nos maiores textos que nós conseguimos comprar, inclusive da Torá. As letras hebraicas, elas são consideradas quadráticas. Como assim? Assim como em um alfabeto normal, né, a qual nós estamos acostumados, o alfabeto em português, o alfabeto normal, o alfabeto A, B, C, D, todas as letras, normalmente elas são escritas sobre uma linha. O alfabeto hebraico, ou Aleph Bet, ele é escrito dentro de um quadrado. E a gente vai entender isso quando você tem uma letra hebraica, e aqui nós vamos ver o Aleph, que é a primeira letra hebraica, daqui a pouco nós vamos falar sobre ela, e nós vamos ver esse Aleph apresentando dentro de um quadrado. Então, como nós normalmente escrevemos imaginariamente, às vezes até, todos os nossos textos, mesmo que imaginariamente, eles são escritos em cima de linhas. Já o alfabeto hebraico vai ser escrito de uma forma que aparentemente vai estar escrito dentro de quadrados, mas também pode ser escrito de uma forma cursiva. Então nós temos que entender, queridos, que essa é a forma ideal que nós vamos ver a maior parte das nossas escritas hebraicas aí nas enciclopédias, você vai ver nos livros, essa forma quadrática, ou seja, é como se estivesse imaginariamente dentro de um quadrado. Normalmente você não vai ver o quadrado, tá bom? Só para dizer, assim como nós normalmente não vemos as linhas quando escrevemos os livros, mas sabemos que estão sempre escritos nos livros. E, então você tem tantas letras cursivas quanto as letras quadráticas, que são as letras a quais estamos mais acostumados. O alfabeto hebraico também ele não possui vogais, e ele vai ser lido sempre da direita para a esquerda. Então, no livro, normalmente, em hebraico, você vai começar a leitura do livro pela capa do final. É diferente, porque nós já estamos acostumados, que nós começamos sempre pela primeira capa. Então, toda a leitura vai ser sempre da direita para a esquerda. Então, entendendo essa diferença, também nós temos que entender que o Aleph Bet não tem vogais. Então, ele só tem consoantes. Então, nós temos um exemplo de uma palavra qualquer aqui. A palavra bola, B-O-L-A, em português. No hebraico, ela não teria as duas vogais. Ela teria escrito apenas B e L. Porém, se você não tiver nenhuma sinalização ou não entender essa palavra num contexto do texto, você poderia pensar que estaria escrito bola, ou você poderia pensar que estaria escrito bolo, tanto faz. Então você teria que entender tanto o contexto, aquele texto a qual a palavra está sendo introduzida, quanto você teria que entender a característica da palavra, para você entender qual é a vogal. Porém, nós temos o que a gente chama de massoréticos, que substitui as vogais. Importantíssimos, que nós vamos nos ajudar muito na leitura aí inicial, e nós vamos usar muito os massoréticos. Vai ser muito importante para a apresentação e para a compreensão do vocabulário. Além disso, o alfabeto hebraico, ou seja, o Aleph Bet, tem 22 consoantes. E muitas das consoantes, por exemplo, o Kaf, que aqui parece um C ao contrário, eles têm formações ou aparências diferentes. Você vai ver aí 4 conformações que o Kaf se aparenta. Você tem aí o Kaf, depois o Kaf com um ponto no meio, depois nós vamos falar sobre esse ponto, depois um Kaf como estendido, com um ponto no meio, depois um Kaf com 2 pontos no meio, estendido com 2 pontos no meio. Cada uma tem uma forma, a gente vai ver isso no futuro, não se preocupe. No alfabeto normal nosso, nós temos letras, e apesar de nós termos letras maiúsculas e minúsculas, que são formações diferentes, elas basicamente têm a mesma função. Aqui, muitas vezes, a forma diferente vai apresentar uma sonoridade diferente e às vezes uma função diferente dentro da palavra.
Por isso a gente vai ter que estudar letra por letra no futuro. Mas hoje nós vamos começar a estudar as letras na sua base. Todas as letras, uma por uma, serão então as 22 letras do alfabeto hebraico. Então nós vamos começar a estudar a primeira letra hebraica, que é a letra Aleph. A letra Aleph, ela não tem correspondência no português. Ela é esta primeira letra que eu vou começar a desenhar para você aqui. Você faz um primeiro traço e depois você faz um outro traço aqui e depois você faz um outro traço. Você não precisa especificamente fazer tantas firulas como essa que está aí no vídeo para você. Mas, porém, existe uma necessidade de entender que o Aleph ele vai ser sempre escrito dessa forma. Então, você vai fazer o primeiro traço, o segundo traço e aqui um pouquinho mais fora o terceiro traço. Você nunca vai fazer assim, ou seja, essa aqui é a forma errada de fazer. Então, sempre o primeiro traço, segundo traço, terceiro traço. Você pode fazer as firulas aqui, tanto faz, entendeu? Mas nós não somos desenhistas. Então, só para completar aqui a nossa linha, faça aí na sua casa, só para você entender. Então, essa é a letra Aleph. A letra Aleph, ela não tem correspondência no português, mas ela tem o som de H, mais um som mudo, ou seja, não tem som, como o H de hotel ou H de homem, ou seja, ela corresponde ao som da vogal que a acompanha. Então, na transliteração, nós temos um apóstrofo. Esse apóstrofo é um sinal de uma aspiração branda, ou seja, ele não possui som. O significado do Aleph é boi ou força. Então, os dois significados mais básicos da letra Aleph. A segunda letra hebraica é o Beit, ou numa conjugação mais acentuada, o Vet. O Beit, ele tem como transliteração o B. O som também pode ser V, de vaca. E o significado do Beit é casa. Como que nós vamos desenhar o Beit? Aqui, lembrando que a letra é quadrática, nós temos aqui a primeira e nós vamos aqui desenhar como se fosse um A incompleto. Eu passei um pouquinho aqui, mas não tem problema, tá? Você vai passar aqui. Não pode ser assim, porque esse aqui é o Kaf. Eu já passei para vocês. Então, eu não posso passar assim também. Mas a forma do Beit, eu vou dar uma voltinha, descer e depois eu faço a base e passo. Eu preciso fazer essa passagem. Tá bom? Então, vamos lá. Mais uma vez. Mais uma vez. Então, esse é o Beit ou Veit. Quando eu junto essas duas letras, então eu vou juntar aqui o Aleph e aqui eu vou ter a primeira vogal que eu vou passar para você já, que é um Tzinho, parece um Tzinho. Ela chama Kamatz Gadol, mas depois eu vou passar para você. E junto com o Beit, você vai ter a palavra Ab. A palavra Ab ou Av ela significa pai.
Então, como o Aleph, ele significa força, e o Beit, ele significa casa, então o pai é a força da casa. E aí você vai notar alguma coisa no hebraico, que as palavras, elas significam muito mais do que apenas uma junção de letras. Elas têm um significado espiritual também. Aqui, no caso da unção da paternidade sobre a família. E é muito importante nós entendermos esse princípio do hebraico. Que Deus abençoe. Vamos, então, para as próximas aulas, continuar entendendo o alfabeto hebraico.